Antes de a gente começar essa live, eu gostaria muitíssimo de poder explicar um pouquinho para você, assim, qual que é o elemento principal que não pode faltar na sua transição de carreira. Assim, bom, o elemento fundamental, eu acredito que seja assim, seja um método comprovado e validado para encurtar o seu tempo e claro, e gastar menos dinheiro, caso contrário, você tem que fazer muitos cursos e ficar assistindo vídeos pela internet, então assim vai demorar muito tempo e aí de repente você gasta mais dinheiro, inclusive. E claro, com uma mentoria, um acompanhamento onde vai te levar você onde você quer, que é a sua transição de carreira para a carreira dos seus sonhos. E o outro elemento que eu quero falar aqui é que é o que eu estou fazendo agora. Deixa eu contar um pouquinho como é que são os bastidores antes de eu entrar aqui, porque é justamente esse elemento é que eu estou usando agora. E o que é isso? Quando eu quero fazer uma live, claro que assim, não é uma coisa super tranquila, super relax, assim, que eu fico bem relaxado e que eu posso falar. Não é nada disso, na verdade, assim, por mais que eu tenha dado aula por muitos anos na minha vida, tive um dos trabalhos que um professor universitário faz também dar conferências, dar palestras e, enfim, fazer muitas apresentações, fazer isso que eu estou fazendo aqui na internet não é uma coisa muito fácil para mim, digamos assim, porque eu não estou acostumada. E tudo que a gente não está acostumado, que a gente sai dessa zona de conforto, a gente tem que ter algo muito importante, que é coragem. Então, a gente vai falar sobre esse elemento tão importante que, assim, você tem que ter um método, tem que ter uma mentoria, mas tem que ter um acompanhamento e que tem que ter um outro elemento exclusivamente que é seu e claro que eu vou poder ajudar você a ter mais coragem. Inclusive, tem estudos excelentes sobre a coragem e que a gente vai falar também sobre esses elementos. Então, e no final, eu quero te dar um passo a passo de como que você consegue ter mais coragem, que eu acho que é o que você quer aqui, né, no caso. Então, assim, o que eu estava dizendo, assim, estar aqui me deixa numa situação muito vulnerável, mas eu sei que é só a prática que eu vou conseguir estar mais tranquila, que eu não vou ficar tão nervosa antes de apertar, assim, começar a live. Então, é isso que eu gostaria que você também entendesse, né? Então, a gente vai falar sobre essa coragem, sobre o que é coragem, afinal, a gente ouve tanto o que é coragem. Então, assim, como é que é por definição? O que é coragem e o que não é coragem? Então, assim, coragem, eu dizia assim, que aquela força interior, aquela energia interior que te move, que te faz realizar, te coloca no stage, assim, coloca na frente das câmeras, que te coloca na frente das pessoas que você tem medo, coloca na frente de situações que você tem medo. Então, assim, e também fazer o que você acha importante e significativo para você. Então, essa coragem dar o seu primeiro passo. Então, assim, e para a gente, por exemplo, nesse contexto de mudar de carreira, o que é ter coragem nesse nosso contexto? Ter coragem é aquela coragem preparada, aquela coragem organizada para você poder fazer a sua transição de carreira. Não é que você vai pular e vai ver o que vai acontecer, não é nada disso. E claro, ter a coragem de começar a fazer um plano e executar esse plano todos os dias que a gente consegue um resultado, mas todos os dias, o que a gente pode fazer para a gente conseguir esse objetivo, conseguir a gente fazer a transição de carreira? Então, por exemplo, entrar em contato com alguém para aumentar a sua network, a sua rede de contato, entender quais são os problemas e as lacunas que você tem no seu trabalho para você fazer essa transição de carreira, entender, por exemplo, como é que é o cotidiano dessas pessoas que você quer fazer essa transição de carreira, para você poder fazer uma transição de carreira mais segura. Por exemplo, entrar em contato com uma pessoa mesmo sabendo que pode ser rejeitado. Então, ter atitude que assim, bom, eu já tenho um não como resposta, mas posso transformar em sim. E a gente tem até uma expressão lá no Japão que ele chama dame moto. Dame é não, moto é origem, isto é, eu já tenho não como origem, mas esse não pode transformar em sim. Então, é ter essa coragem de ter essa iniciativa. E a coragem é muito interessante que ela exige dedicação, recursos, meios, habilidades, métodos e aproveitamento da circunstância, dos contextos que você tem. Então, é um investimento que você faz todos os dias, a coragem. E o que não é coragem, Anelisa? Geralmente as pessoas falam que a coragem é o contrário do medo. Eu não acho que é exatamente isso. Inclusive, as pesquisas dizem que a coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem, ela é muito mais que isso, é algo que você pode planejar, uma coisa, algo que você tem condições de também ter em controle quando você consegue racionalizar um pouquinho. Então, assim, mesmo com medo, é tentar dar o seu primeiro passo.
passo. E, por exemplo, o que não é coragem? Coragem é ser aventureiro, por exemplo, correr algum tipo de risco sem nenhum tipo de plano, por exemplo. E a gente pode dizer que, assim, que se você pensa que ser corajoso é dar o seu primeiro passo sem nenhum tipo de plano, eu diria que, assim, é quase que uma arrogância você achar que você consegue sem nenhum tipo de plano, sem nenhum tipo de organização, sem saber o que você tem que fazer primeiro, depois segundo, o que vem terceiro, que seria justamente esse planejamento. Então, você agir de forma imprudente, precipitada, impulsiva e irresponsável, definitivamente não é coragem. Por exemplo, se você assim está de saco cheio, não aguenta mais o seu chefe, não aguenta mais a sua empresa, você pedir demissão sem nenhum tipo de planejamento financeiro e o que você vai fazer depois é totalmente, acho que, irresponsabilidade. Isso não é coragem. Então, por exemplo, achar que, por exemplo, o seu esforço e a sua força de vontade podem só ajudar e fazer qualquer coisa, por exemplo, para fazer essa transição de carreira. Claro que o seu esforço, a sua força de vontade vai ser muito, muito importante no processo. Agora, ter essa coragem de dar o seu primeiro passo, de entender o porquê que eu preciso fazer essa transição de carreira, acho que começa por aí. Então, sempre eu digo, a coragem é aquela coragem organizada e aquela coragem planejada. Então, aquela questão que eu sempre digo aqui, que assim, as pessoas dizem muito que sim, querer é poder. Então, definitivamente, querer não é poder. Por quê? Mesmo que eu queira mudar de carreira amanhã, mas se eu não tenho um planejamento, se eu não tenho um método, se eu não tenho uma pessoa que possa me levar para o lado A, para o lado B, eu nunca vou ter condições de fazer essa transição de carreira de maneira responsável, de maneira organizada, principalmente com sucesso, com segurança e principalmente com satisfação. Então, esses são os elementos. Agora, existem 2 tipos de coragem. Vocês sabiam que existem 2 tipos de coragem? Foi bastante interessante que, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, tem um americano que ele é considerado o Indiana Jones da coragem, porque ele foi para vários lugares do mundo inteiro para pesquisar o que é coragem. Então, assim, eu vou deixar esse livro aqui para vocês verem, e eu gostaria muitíssimo que... Eu não lembro muito bem se esse livro ele foi traduzido em português, mas é um livro sensacional, que eu acho que se você quiser entender mais sobre a coragem, eu acho que esse livro é um dos livros. Um outro livro que eu gosto bastante é que esse livro só tem em inglês, eu não tenho em português ainda, mas ele acho que era O Presente de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Assim, se você colocar na Amazon, Brené Brown tem vários livros dela, e ela fala muito dessa questão da vulnerabilidade, de ter a coragem de você se aparecer, ter a coragem de estar aqui como eu estou fazendo, de, apesar do medo, através de certas inseguranças que eu tenho, que eu sou ser humano, e que eu tenho certeza que você também tem, mas assim, superar esses medos, superar essa resistência de fazer algo que você realmente quer. Então, assim, então é que seria essa coragem planejada. Então, assim, existem 2 tipos de coragem. Sabe aquela coragem que você vê quando tem uma pessoa que aparece na televisão ou no jornal, que ela entrou debaixo de uns escombros e salvou uma criança, salvou uma pessoa, salvou um cachorro, e assim, do nada, uma mãe, por exemplo, que ela entra debaixo de um carro para salvar o próprio filho. Claro que a questão da maternidade está inclusa aí, mas é uma coragem. Sabe aquela coragem que aparece geralmente nos jornais e na televisão? Essa coragem que geralmente as pessoas entendem e que tiram como exemplo. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que existe outro tipo de coragem, que é aquela coragem pessoal. É aquela coragem que é de agir de maneira corajosa com você mesmo, com seus perrengues, com as suas inseguranças, com os seus medos, com todas as suas deficiências que você acha que tem, e pode ser que você tenha mesmo, mas não para o outro. É superar o seu medo pessoal, mesmo que não seja um medo normalmente compartilhado por outras pessoas. Afinal, todos nós temos experiências muito, muito, muito ruins com sapo. Então, quando eu vejo um sapo, inclusive na internet, quando eu estou olhando alguma coisa, aparece um sapo, ou se não na revista, quando eu vejo um sapo, isso me amedronta de uma forma muito grande. Claro que isso é um medo muito grande, que eu acredito que eu tenho até que fazer terapia para isso, porque é realmente um medo, né? Mas só que é um medo meio que traumático, mas tem outros tipos de medos que a gente tem, por isso que eu quero pontuar aqui, que os meus são diferentes dos seus e vice-versa. Então, entender quais são os seus e entender quais são os medos que estão fazendo com que você não dê o seu primeiro passo para fazer a sua transição de carreira. Então, assim, todos nós temos a capacidade de ser corajosos no campo
da coragem pessoal. E aí a coragem pessoal aqui é, por exemplo, eu quero mudar de carreira, então o que eu faço, Annelise? Qual que é o primeiro passo? Por exemplo, uma coisa que eu falo no meu curso é você entrar em contato com pessoas que estão trabalhando na área que você quer trabalhar, ou pessoas que estão trabalhando na empresa que você quer trabalhar, mandar uma informação, um e-mail, porque assim, as pessoas estão muito fáceis de ser contactadas, você pode entrar na mídia social dela, você pode entrar no LinkedIn dessa pessoa, mandar uma informação, desculpa, mandar um e-mail, mandar uma mensagem para ela. Isso seria uma forma de ter coragem. Por exemplo, você tem uma vaga que você quer muito conseguir essa vaga. Então, assim, ter a coragem de enviar o currículo, mesmo que você ache que não tem todos os requisitos. E ninguém vai ter todos os requisitos. Eu costumo dizer que os requisitos de trabalho geralmente é uma lista de desejos que os empregadores têm. Então, se você não tem, sei lá, 80%, não tem problema. Você tem 60%, você tem 70%, tá tudo certo. Você pode mandar o seu currículo. E aí, se você for rejeitado, pelo menos você tentou, que eu acho que é uma coisa muito importante. A mesma coisa das entrevistas, né? Às vezes tem pessoas que são chamadas para as entrevistas, mas não vão para as entrevistas porque tem medo. Então, sabe essa resistência que você tem de início para não fazer o que tem que ser feito? Ou, por exemplo, conversar com o seu chefe sobre as suas insatisfações, conversar com o seu parceiro sobre os seus problemas. É um tipo de coragem que você tem que ter, porque você não sabe como é que vai ser a reação do outro. Mas é por isso que a gente falou logo de início, né, que essa coragem pessoal não é com relação ao outro, é com relação a que eu tenho, ao que eu sinto por mim mesma. Inclusive a Brené Brown, ela diz, né, que assim, a coragem está muito relacionada com os nossos valores, porque quando eu sei o que são os meus valores, independentemente do que a outra pessoa vai me dizer ou não, eu estou claros, os meus valores estão claros e isso é que dá importância. Uma outra coisa muito importante de a gente entender o que é a coragem, é que a coragem também é como se fosse uma postura, é um hábito, que você tem que ter hábitos corajosos, atos corajosos, assim como nadar, assim como correr, assim como aprender uma língua, você só aprende praticando, estudando e praticando, é a mesma coisa a coragem. Por exemplo, eu não tenho coragem, por exemplo, de mudar de carreira, mas a gente pensa que é uma coisa muito grande. Agora, eu tenho condições de começar a pesquisar o que eu quero? Eu tenho condições de começar a escrever, por exemplo, o meu currículo, a entender o que eu quero? Essa é uma coragem pessoal que eu estou dizendo aqui. E aí o mais interessante, nessa coragem do contexto pessoal, a gente pode dizer dizer com confiança que a coragem, ela pode ser realmente aprendida aos poucos, e pode ser que nem todos nós, por exemplo, subamos num veículo com chamas, a gente vai salvar alguém de um acidente, mas cada um de nós, a gente tem o potencial de enfrentar os nossos próprios demônios, nossas próprias inseguranças e poder superar e ter essa coragem. E qual que seriam esses demônios psicológicos, né? Sabe aquele ser procrastinador que a gente falou na live passada? De você não postergar o seu futuro, de tentar fazer um plano do que eu posso fazer hoje, do que eu posso fazer amanhã, do que eu posso fazer esta semana, do que eu posso fazer este mês. Há também a questão, outro demônio psicológico, é de achar que você nunca está pronto, é do famoso perfeccionismo, né? Eu tenho que estar tudo pronto, eu tenho que estar tudo organizado, senão eu não consigo dar o primeiro passo. E não é nada disso, não existe nada perfeito, e a gente só consegue uma certa, digamos assim, perfeição, se é que você quer essa perfeição, ou quer colocar esse nome, é com o andar, com o caminhar. Então, mesmo com todas as imperfeições, não estando tudo preparado para você começar, dê um passo, que à medida que você começa a dar esse passo, você vai entendendo que é possível, você vai internalizando que você é uma pessoa que tem condições de fazer, é uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que tem condições de ter resultados, que eu acho que é uma coisa também importante para a gente entender nesse processo dessa nossa transição de carreira, à medida que a gente faz e tenha resultados pequenos, mínimos, ou médios, ou grandes, a gente vai internalizando essa pessoa que a gente é, com bastante condições de fazer o que a gente planeja, que eu acho que assim, é a coisa mais importante que a gente tem para a gente oferecer para a gente mesmo. Essa coragem pessoal, ela representa o nosso maior retorno de investimento que nós fazemos no aprendizado de estratégia para a gente poder aumentar essa coragem. Então, por exemplo, o que é o retorno do investimento? Retorno sobre investimento é uma meta que a gente usa, geralmente no marketing, que é usado para saber o quanto você ganhou pelo investimento feito. Então, todo investimento
sentimento de coragem pessoal, isto é, a coragem que você tem com relação a você mesmo, que você fizer vai ser o melhor retorno que você vai conseguir, isto é, o melhor resultado que você vai conseguir ter. Então, investir na sua coragem, nessas pequenas coragens que você pode ter no dia a dia, é que vai ter esse retorno. E todos nós, independente de qualquer pessoa que você possa conhecer, todos nós temos essa capacidade de nós sermos corajosos no contexto da coragem pessoal. E aí, como é que eu posso ter mais coragem? Então, bom, o primeiro passo para você ter mais coragem é você prestar atenção nos seus pensamentos. Os nossos pensamentos, eles influenciam profundamente os nossos sentimentos e o que fazemos. Então, quando a gente pensa em momentos que nós fracassamos em alguma coisa, é bem provável que a gente se sinta inseguro, a gente sinta medo, a gente sinta fraco e aumentam as chances de realmente a gente ter resultados ruins e a gente não fazer o que deve ser feito. Então, também não adianta tentar controlar os nossos pensamentos, já que é impossível. Você já teve aquela experiência que é bem famosa, né? Que a pessoa fala assim, olha, não pense num carro vermelho. E a única coisa que você pensa é num carro vermelho. Então, isso que eu quero dizer assim, não adianta você dizer assim, olha, tenho que parar de ter medo, eu preciso ter mais coragem. Então, assim, claro que você pode ter esses pensamentos, mas o que eu acho que é o mais importante aqui? Prestar atenção nesses pensamentos, prestar atenção em como o medo está te envolvendo de uma forma muito grande e que te faz não ter nenhum tipo de ação, nenhum tipo de movimento. Então, entender que, eu estou tendo um sentimento de medo. Esse medo, ele é real? Esse medo não é real? E aí entender se ele é real ou não, porque caso contrário, você vai estar, por exemplo, eu sempre digo que quando a gente está querendo fazer essa transição de carreira, às vezes a gente fica com tanto medo de dar o primeiro passo, porque a gente tem segurança, porque a gente acha que o mercado está muito concorrido, porque a gente acha que é muito velho, e se eu sair do meu emprego, eu nunca vou conseguir um trabalho, e aí fica aquele ciclo vicioso, que você está sentado no seu confortável sofá, e quando você se vê, você está debaixo de uma ponte sem ter saído, inclusive, do lugar. Então, isso é muito importante, a gente perceber como é que os nossos pensamentos estão indo e bloquear. Então, assim, não bloquear, mas, assim, entender esse sentimento e tentar ao máximo racionalizar. Então, tente ter sentimentos e pensamentos e atitude que sinta-se mais corajoso. Então, por exemplo, um bom exercício, um maravilhoso exercício que a gente faz, que eu faço inclusive nos meus treinamentos, é pensar numa situação e um momento que você foi corajoso ou corajosa, que você teve orgulho de você. Então, pense naquela última vez que você teve coragem e que foi difícil, mas você conseguiu fazer. Por exemplo, eu acho que é muito fácil a gente lembrar de apresentações, porque falar em público é uma coisa assim muito medonha, né? Deixa a gente muito vulnerável, então que isso traz um certo trauma às vezes, né? Então, assim, pensar numa situação que você teve que fazer uma palestra, teve que falar em público, e que o medo anterior de falar em público era muito maior de você estar falando em público. E quando depois que você fala e depois que você termina a sua apresentação, você percebe quanta força, na verdade, quanta força, quanta energia, quanto entusiasmo, quanto poder a gente tem, se a gente consegue dar esse primeiro passo. Então, imagine-se fazendo todos os dias o que você, por exemplo, o que você gosta também, uma outra forma de você entender que é possível fazer essa mudança. Então, aqui, assim, é que não é que não vai ter aborrecimentos, a única diferença é que você vai estar, em vez de estar focando no que você não consegue, você vai estar focando no que você pode, no que você consegue, e para isso você vai resgatar algumas experiências, você vai resgatar algumas coisas que você fez, que você teve orgulho. Aí dessa forma, você vai entender que se você teve orgulho no passado, você fez alguma coisa no passado, então você tem resquícios e você pode usar essa mesma coragem para hoje, então, e para amanhã também. E uma outra maneira de a gente sentir-se corajoso é listar realmente de todas, assim, sentar, assim, terminar essa live, sentar, escrever, coloca em bullet points, aqueles pontos, assim, numere o que eu senti orgulho e que eu gostaria de fazer de novo, e que todas as vezes que eu me senti
sentir impotente, ter muita incerteza, ter muito medos, o que eu posso fazer agora? E aí você vai ver essa listinha. Então, por exemplo, eu tenho na minha listinha, eu tive a coragem de pular de paraquedas. Eu sempre tive, eu não sou aquela pessoa, assim, eu como a Nelisa não é aquela pessoa que vai andar de montanha-russa, que vai escalar montanhas, assim, esse tipo de coragem eu não tenho esse tipo de ser aventureira, eu também não tenho, mas toda vez que eu lembro que eu tive a coragem de pular de paraquedas, eu fico muito contente porque eu literalmente, definitivamente, eu saí da minha zona de conforto, inclusive, é tão engraçado que eu nem consegui tirar foto nesse dia, porque literalmente eu vomitei lá em cima, porque eu tenho, sabe quando você anda em carro nas montanhas, ou você anda em barco, eu me sinto completamente, fico tonta, literalmente, e aí eu vomito, então aconteceu justamente isso, então foi terrível, mas eu fico muito contente de eu ter tomado essa iniciativa, o processo ele foi ruim, mas o resultado ele foi muito legal, porque isso me faz sentir uma pessoa corajosa, e contar isso principalmente para vocês também, né? E uma outra coisa, o segundo exercício que eu gostaria de fazer aqui, faça planos específicos para os medos, problemas que você pode ou acha que pode enfrentar, que é uma outra técnica que não é só para você ser corajoso, mas também ter mais sucesso nos seus projetos. Então, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: que obstáculos que você provavelmente irá encontrar? Geralmente as pessoas que planejam esses obstáculos, esses problemas, elas tendem a conseguir com mais sucesso os objetivos, ter mais sucesso e excelência, porque, claro que não todos os obstáculos, os problemas podem ser previstos, mas alguns deles podem. Então, se você tem um plano de ação para quando esse problema acontecer, você vai conseguir, de uma forma um pouco mais de cabeça fria, de uma forma mais planejada, ter uma ação, ter uma atitude, né? E aí o que eu quero dizer com isso é que, assim, que você vai ter que tentar responder aos seus medos de uma forma prática e racional. A gente tem uma regrinha aqui. Então, se A acontecer, então eu farei B. Eu vou te dar um exemplo. Então, assim, digamos que você gostaria de parar de fazer hora extras e de trabalhar, por exemplo, nos finais de semana, porque você realmente quer focar na sua transição de carreira, você quer focar numa metodologia que você realmente acredite, mas você tem medo de conversar com o seu chefe, porque ele pode te questionar que você não é uma pessoa muito dedicada, que você não é um trabalhador e de repente pode ser repreendido. Então, o que você pode fazer aqui por exemplo, se o meu chefe reclamar que eu não estou fazendo horas extras ou trabalhando no final de semana, então eu irei explicar para o meu chefe que eu preciso de ter folgas, inclusive para melhorar a minha qualidade, melhorar a qualidade da minha entrega no meu trabalho durante a semana, ou que entende que a necessidade, que você entende que existe a necessidade de trabalhar mais, mas que também, se você ficar doente, se você não tiver condições de trabalhar bem, e você vai ter que faltar no trabalho, que vai ser pior ainda. Então, que ter folga nos finais de semana e não fazer muitas horas extras é necessário para você. Então, explicar para essa pessoa o que poderia acontecer. Então, assim, lembra da regrinha. Se acontecer isso, então eu vou fazer X, que é uma regrinha que eu acho que é bastante importante a gente ter esse plano para a gente antecipar os problemas. E é importante a gente lembrar que as coisas mais difíceis que temos de fazer ou dizer raramente são a que nos deixam desconfortáveis. Então, o medo que sentimos nos deixa inquietos. O medo é que, na verdade, torna as ações difíceis. Não é a ação que pensamos de ter medo. Interessante isso, né? Então, assim, não fazer algo porque nós temos medo, na verdade, não é um caminho mais fácil a longo prazo. Então, assim, embora pareça ser muito contraintuitivo, encontrar coragem para tentar ou avançar ou falar ou fazer mudanças nos ajude a viver e a trabalhar com mais satisfação. Então, o terceiro que eu diria aqui é que, assim, que esteja disposto a falhar. A ideia, a ilusão de que nós estamos no controle da nossa vida e a nossa visão de mundo dá uma origem ao impulso de resistir ao fracasso, mas mesmo assim, com a tendência de superar a idade, a batalha contra o fracasso é uma causa quase que perdida, porque você, como eu, a gente sabe que o fracasso ele é inevitável.
todos nós, em diferentes níveis, momentos da nossa vida, a gente experimentou o fracasso, eu tenho certeza mais que absoluta. Se você está aqui me ouvindo, você teve vários problemas que você considera como fracasso, que você não conseguiu, mas se você está vivo até hoje, que é o mais importante, e como foi importante você aprender, que eu acho que também é algo bastante importante a gente entender isso. E as pessoas com alto nível de coragem entendem que o fracasso é um risco na maior parte do tempo e é inevitável algumas vezes. Então, em vez de tentar evitar o fracasso a todo custo, essas pessoas simplesmente aceitam como parte do processo para a excelência. Então, o fracasso, as tentativas, é uma interessante oportunidade para o aprendizagem. Então, pense que todas as vezes que você cometeu o erro e disse, nossa, eu nunca farei isso novamente, a única falha pode servir como uma lição poderosíssima para a sua vida inteira. E pode parecer até um clichê, né? Que não existe sucesso sem falha, sem falhas. Então, assim, nesse processo de fazer a sua transição de carreira, você vai falhar? É bem provável que você falhe, mas você está nesse processo e à medida como que você caminha, à medida que você vai fazendo os seus planos e vai tentando fazer essa mudança de carreira com pequenos passos, como eu disse anteriormente, você vai se vendo uma pessoa com mais coragem, uma pessoa que tem mais potencial, uma pessoa que tem condições de ter o controle do que você consegue ter nas suas mãos, que eu acho que é muito importante isso. E o fracasso também, eles nos ajudam a melhorar as nossas habilidades e estratégias para que as tentativas posteriores de atingir as metas podem ser bem-sucedidas. Então você não precisa e nem deve aceitar o fracasso que seja bom, mas você entender e aceitar que apenas é inevitável e muitas vezes benéfico entender isso. Então aceitar o fracasso não é sinônimo de querer conscientemente o fracasso, é desfrutar do fracasso quando ele acontece, desfrutar do fracasso, isto é, entender que isso faz parte realmente do processo. E o que eu quero dizer aqui é que não deixar que o medo do fracasso atrapalhe a sua vida, limite as suas decisões de fazendo com que você fique parado, imobilizado, né? Então, uma outra coisa que eu gostaria muitíssimo de compartilhar com vocês, que eu não gostaria que vocês tivessem, é que o medo, na verdade, eu fiz um post e que tá lá no meu Instagram. Eu gostaria que, se você tivesse algum insight, algum aprendizado sobre esse post, sobre o que a gente falou sobre a coragem aqui, que você faça um comentário ou que você escreva quais são os seus medos e como é que você pode ter essa coragem. Então, eu gostaria de frisar aqui que eu gostaria que você tivesse essa coragem, é para você não ter esses 5 arrependimentos no leito de morte, segundo a Bronnie Ware, porque ela foi uma cuidadora de pacientes que tinham uma doença e de cuidados paliativos que ela tinha. Então, ela escreveu, inclusive, um livro falando justamente quais os 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm. Então, por isso que eu gostaria que você pensasse, não é a hora de você mudar de carreira agora, antes que seja tarde demais. E olha só, o primeiro arrependimento que as pessoas têm é: eu queria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesmo, não uma vida que os outros esperavam de mim. E aí ela diz o seguinte, que somente no leito de morte as pessoas percebem quantos sonhos não foram realizados ao longo da vida. E a maioria das pessoas não realizou nem metade dos seus sonhos. E muita gente tem que morrer sabendo que isso aconteceu por causa de decisões tomadas ou não tomadas. Veja que a coragem está muito intrínseca, muito forte nesse primeiro arrependimento. Aí o segundo arrependimento é justamente: eu queria ter tido a coragem. Olha só como é que essa coragem ela repete. Queria ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Muitas pessoas adotaram uma existência medíocre, isto é, mediana, e nunca se tornaram quem realmente eram capazes de ser. Isso eu acho muito importante a gente frisar aqui, porque se você está muito descontente na sua carreira, muito descontente no seu trabalho, é bem provável que você estava querendo agradar alguém, agradar seus pais. Você escolheu a sua carreira por um impulso, escolheu o seu trabalho por impulso. E se você está insatisfeito, você ter essa coragem de expressar: sim, eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo agora e não quero ter essa insatisfação por mais anos e muito menos no meu leito de morte. Isso é muito forte, né? E é muito importante, que eu gostaria que você entendesse. E o quarto
O quarto aqui, eu queria ter mantido mais contato com os meus amigos. Isso aqui não está muito ligado ao que a gente está falando, mas olha, muitas pessoas dizem assim: muitos se tornaram presos de suas próprias vidas, perdendo grandes amizades ao longo dos anos, e houve arrependimentos profundos sobre amizades que mereciam mais tempo e esforço para serem cultivados. Isto é, não só os amigos, né, mas assim a família também. Você está num trabalho que você está insatisfeito e que você não tem tempo para estar com a sua família. E não ter tempo de estar com seus amigos e família, isso também pode ser um arrependimento. Então pense bem nisso. E o último arrependimento que as pessoas têm é: eu queria ter me permitido ser feliz. Isto é, eu queria ter tido a coragem de ser mais feliz. E este é um pesar surpreendentemente comum. É muito comum que as pessoas. Aí ela diz o seguinte: que muitos não percebem até o fim da vida que a felicidade é uma escolha. Eles haviam ficado presos em velhos padrões e hábitos. Aí por isso que eu tenho essa pergunta para você: o tanto que estar na sua zona de conforto, que você entende, que você sabe e conhece, está fazendo e está impedindo que você tenha essa vida que você gostaria de ter, esse trabalho dos seus sonhos, uma vida com mais satisfação, com mais felicidade. Então, assim, permita-se ser feliz. Tem um livro que eu não tenho aqui, que eu posso mostrar depois para você, How of the Happiness. Ela explica a felicidade como cientificamente. Então, ela realmente ela chega à conclusão que ser feliz é uma escolha. Fazer escolhas conscientes para que a gente possa ser feliz. Então, entender que assim, se você está insatisfeito, se você está frustrado, se você não vê uma luz do fundo do túnel, que sim, essa decisão, essa escolha, ela está em suas mãos e é só você que pode decidir fazendo essas escolhas. E aí é que eu tenho uma pergunta para você. Então, será que você quer ter esses 5 arrependimentos no leito da sua cama e não ter realizado o que trabalhou, não ter realizado o que trabalhou, o que sempre sonhou? Então, eu gostaria muitíssimo que você pensasse nisso. E nós estamos quase no final da nossa live, então a gente termina aqui essa live. Fico muito agradecida pelo tempo despendido e muitíssimo obrigada por estar aqui junto comigo.